Paz, queridos. Amém. Misericórdia. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Melhorou, graças a Deus. Estou muito honrado com o convite, né? De estar trazendo para os irmãos algo sobre música na igreja. É algo que eu amo de paixão, gosto de estudar sobre esse tema, me debruço sobre esse tema para pesquisa, para estudo, né? E agradeço demais o convite que foi feito, a alegria que está no meu coração de poder estar com os irmãos, né? Rever aqui amigos, né? Rossandro, dos projetos missionários ali, mais conhecido como Aleluia, né? Fazer o quê, né? Ele deixou sua marca no projeto, o irmão Fabrício no violão aí. E Moisés que era vizinho nosso lá em João Pessoa, né? Amigo, desde os tempos do DEMEC, Departamento de Jovens, há muito tempo atrás, muito mesmo, gente, muito. Ele não tem cabelo branco porque ele não quer, ou ele tinha a unção de Arivan Marinho. Não sei se ele tem a unção de Arivan Marinho, mas ele não tem cabelo branco porque ele não quer, né? Mas que tem tempo que nós conhecemos, sim. E Marcos Daniel, né? Deus abençoe pelo convite que nos foi feito. Queridos, o tema que nos foi proposto é arte e júbilo. É o tema da conferência. Vamos ler apenas o texto, o Salmo 33:3, para só mostrar essa abertura de assunto, e depois vamos discorrer na Bíblia sobre música na igreja, sobre música para Deus, compreender de forma mais profunda qual é a música que louva a Deus, e depois compreender a importância da música para a igreja cristã. Essa é a proposta que nos foi feita, e vamos tentar hoje juntos aqui, aprendermos juntos uns com os outros. Tá bom, queridos? Salmo 33, verso 3, o texto sagrado diz o seguinte: entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Me permita fazer mais uma oração. Pedimos, Deus, que de forma especial, Pai, o Senhor derrame da Tua graça sobre nossas vidas e fales conosco nessa noite mais uma vez, e continue ministrando aos nossos corações a Tua palavra, Pai, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a ordem de Deus para a música sempre foi, para o povo de Deus em relação à música, sempre foi: utilizem a música. Utilizem e reutilizem a música. E quando a música é proposta por Deus, ela é proposta para que seja feita com qualidade. Isso aí foi uma coisa que Deus sempre exigiu. Não dos não músicos. Os não músicos não. Quem não é músico pode abrir o berreiro debaixo do chuveiro, que é bênção. Chegue na igreja, cante, porque a música tem um quê especial de arte, que a coletividade canta afinada. É a coisa mais interessante do mundo. Multidão não desafina, multidão canta afinado mesmo. Porque as vozes daqueles que cantam afinado cobram dos outros, e os outros seguem os outros, e assim vai. Qualquer multidão que estiver cantando, é todo mundo no lugar. Inclusive em conjunto coral, não em conjunto de vocês que tem microfone na boca, em conjunto coral, tem irmãos que se escoram um no outro, viu? É uma riqueza. Se o camarada, principalmente os baixos, por exemplo, né? Baixos, se o camarada estiver perto do bom do lado, ele se perde na voz do tenor, na voz do contralto. Mas se tiver um baixo bom do lado, você está ali no coral e cantando e absorvendo. Tudo bem, ótimo, dá para se escorar. Agora, lembre-se, para exercer o ministério de música, desde os tempos do Antigo Testamento, na medida que está sendo dita aqui no Salmo 33:3, tocar bem, tocar com arte e tocar com júbilo. Cantar bem, cantar com arte e cantar com júbilo. A música é importante para a igreja. Ademar de Campos vai dizer em um dos seus livros que a história da igreja tem sido contada e escrita ao longo dos anos através da música. E a música conta a história da igreja, porque música tem um poder fenomenal. Ela tem lembranças, nós chamamos de memórias afetivas, e ela traz para nós lembranças até de aromas.
Eu lembro do dia, eu lembro da hora. E aí nasce aquelas guerras infindáveis de gerações, onde o ouvinte da música, com um certo tom de rancor e de nostalgia, vai sempre afirmar que música boa é a música da sua época, porque as músicas de hoje, elas não servem. Esse discurso, não se preocupe, queridos, ele está no mundo e está na igreja, do mesmo jeito. Esse discurso sempre esteve presente, porque hoje, quando olhamos música de qualidade, aí a minha geração, eu me incluo fora dessa, eu não tenho problema com música atual nem antiga, eu escuto todas elas e curto todas elas, mas a geração de cabelo branco como eu estou, vai dizer, música boa era do Logos. Logos, isso é que é música de qualidade. Não sabe ele que o Logos foi rejeitado pela igreja da época deles, tido como música do mundo. Era música mundana, porque não era música de Deus, não servia. Aquele estilo de música era música mundana. Teve um dos LPs, não do Logos, mas de um daqueles grupos, parece que era o Água Viva, se não me engano, ele foi rejeitado pelo público evangélico, foi lançado, estilo Logos, viu? Estilo Logos, a música daquele estilo. Foi lançado, rejeitado e retirado de mercado, porque a igreja se escandalizou com aquele tipo de música. E hoje estamos aqui dizendo que música boa era aquela. Não se preocupe, daqui a 30 anos, pessoal, vocês vão estar dizendo, boa era o worship. Pasmem, vocês vão dizer isso, viu? Não se assustem. Vocês vão dizer isso. Aquelas músicas da Aline Barros era maravilha, aquilo que era música boa e não sabe o que vem lá para frente. Eu digo isso que eu não tenho nenhum problema, viu, gente? Eu curto de DJ Alpiste, Pregador Lu, Victim. Quem? Abro os meus braços e já agradeço pela graça que eu nem mereço. Na cruz ele pagou o preço. Eu curto tudo. O que é música, é boa, é para a glória de Deus, eu estou envolvido nela, não tenho nenhum problema com isso. Então, fique tranquilo escutar isso. Mas vamos entender música para Deus. O que é música nas Escrituras? Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, o texto é muito claro quando diz o quê? No princípio, tem crente aqui não, é? Misericórdia. No princípio, os céus e a terra. Então, aí está... Estou me avisando ali já, misericórdia. Aí está, queridos, já olhei assim e falei, meu Deus, tudo bem, ok. Aí está um momento musical da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Por que musical, queridos? Porque se eu lanço luz a esse texto, a partir de Jó, capítulo 38, dos versos 1 ao 5, ela aparece aqui para mim? Aparece para mim ou aparece só aqui atrás? Jó 38, então eu vou ter que ler, não é? Ok. Isso. Aparece para vocês? Não, né? É que eu tinha combinado com eles, mas não deu errado agora. Vamos lá, estou aqui abertinho. Jó 38. Ok, queridos? Diz assim a palavra do Senhor. Jó 38, entenda isso? Depois disto, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó dessa forma. Verso 2. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Verso 4. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? E aí você pode perceber que Deus está falando sobre criação e a hora da criação. Deus está criando. No versículo de número 5 diz, quem lhes pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ele o cordel? E Deus está criando outra vez. Verso 6, sobre quem estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra de esquina? Agora, olha que lindo esse versículo 7. Olha o que ele diz. Quando as estrelas da alma, juntamente, alegremente, cantavam, e rejubilavam todos os filhos de Deus. Por acaso, a Bíblia está me dizendo que Deus criou o mundo ouvindo música? Será que é isso que eu li mesmo? Que Deus criou o universo, disse, haja luz, e disse, haja separação entre águas e águas.
a separação entre luz e trevas. Ele fez isso ouvindo música. É exatamente isso que a Bíblia está informando. Que a música está antes da criação do mundo, lógico. Já tinha os anjos cantando, foram criados também. A música está antes disso, está exatamente antes disso. Aí você começa a imaginar a importância da música para Deus, a importância da música para o céu. E aí quando você vai para Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 15, vamos ver lá, depois da redenção, já na glória eterna, depois de toda a história do povo de Deus aqui na terra, o povo de Deus cantando no céu de novo. Chegou diante de Deus, eles começam a cantar, e cantar, e cantar, e exaltar. Ele é digno de abrir o livro, o Cordeiro é digno, glória e majestade, e exaltando a Deus. Aí eu começo a perceber que a música não tem nada a ver com o homem, a música tem a ver com Deus. Eu começo a perceber que a música não foi feita para o homem, a música foi feita para Deus, para a glória de Deus, para exaltar a Deus somente. A música está no céu antes da criação, a música está no céu depois da glorificação dos salvos. Então a música, por estar no homem, é apenas uma dádiva de Deus ao homem para ser devolvida a ele. Porque sempre foi assim. Para ser devolvida para a glória dele. E Deus, queridos, se utiliza da música quando o seu povo está aqui na terra. Ele se utiliza da música de forma muito especial em vários momentos. Lá em 2 Reis, capítulo 3, a música vai estar ali na voz da profecia. É como... consegue? 2 Reis 3... 13 a 16. Aqui é quando... Eu vou ler. Ok? Sem problemas, queridos, sem problemas. Lá, 2 Reis. Chegou? Isso. Ok, chegou. Obrigado, meu. Obrigado, viu? Obrigado demais. Que me disseram que era um timezinho. Eu vou dar um time aí de vocês de 5 segundos, mais ou menos, não é isso? Pronto, eu dou esse time aqui, sem problema. Lá na igreja é do mesmo jeito. Eu cito o texto, dou o time e eles colocam lá, do mesmo jeito. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? O que está acontecendo aí? O rei de Israel, desmantelado da vida, vai procurar Josafá para ajudá-lo numa missão. Josafá: não tem homem de Deus aqui não? Tem um homem de Deus, o profeta. Aí vão atrás de Eliseu. Aí Eliseu simplesmente fala para o rei de Israel: quer que eu tenha com você? Vai aos profetas do teu pai, profeta da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não tem problema. O Senhor chamou os 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. O que é que a gente faz? Olha a resposta desaforada do profeta. Disse Eliseu: vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que se não fosse a presença de Josafá, eu não olharia para você e nem te contemplaria. Português da Paraíba: se não fosse Josafá, não olhava nem para tua cara. Mais ou menos assim. Desaforado. Não quero saber de você. Você é um rei apóstata, você é um rei desviado, você é um rei que não anda com Deus, e agora quer falar com Deus, quer voz de profecia. Para você não. Se não fosse Josafá, nem para a sua cara eu olhava. Mas vamos parar com essa conversa agora e me faça uma coisa. Verso 15, isso. Trazei-me o quê? Um músico. E sucedeu o quê? Olha que interessante, queridos. Tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor, e ele começou a profetizar. Aí eu pergunto: peraí, houve um fundo musical, e depois desse fundo musical houve a manifestação de Deus na voz da profecia? Foi isso? Exatamente isso. E não queiram aqui imaginar que eu estou defendendo fundo musical para a profecia. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que aconteceu nesse dia um fundo musical para a profecia, mostrando que música e pregação, música e palavra de Deus não são desassociadas. Elas não precisam brigar entre si. Muito pelo contrário, elas têm que andar unidas,
fazendo o papel que cada um deve fazer. O papel de edificar a igreja, o papel de glorificar a Deus, o papel de exaltar o nome de Deus. E isso é 100% possível através da pregação e através da pregação cantada. Tanto for da pregação falada como cantada, elas transmitem mensagens do mesmo jeito, da mesma forma. Lutero mesmo dizia isso. As canções, o sermão que eu lhe prego hoje à noite, amanhã vocês não se lembrarão deles. Mas as canções que eu os faço cantar, vocês nunca mais se esquecerão delas. E aí nós temos o texto de 1 Samuel, onde Saul é orientado por Samuel de siga aqueles profetas que vão descendo a montanha. Eles estarão ali precedidos de saltério, harpas, estão tocando seus instrumentos e estão também profetizando. E mais uma vez eu vejo a Bíblia mostrar a profecia, a voz da profecia e a música atrelada. Quando eu vou para 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 1, é lindo o texto, quando a Bíblia diz que separem para mim os filhos de Emã, Asaf, Gedutum, para que profetizem com instrumentos musicais. Oh, queridos, em nome de Jesus, muito instrumento não fala. Profecia, ela é para edificação, ela é para exortação, ela é para consolação. Ela tem que vir na linguagem que eu entendo. Se eu estou no Brasil, a profecia vem em português. Ela vem de forma clara, ela vem de forma inteligível. Logo, se eu tocar um violão, se eu tocar um teclado, um contrabaixo, ele não vai transmitir uma letra, uma profecia, não. Mas está mandando profetizar com instrumentos musicais. Como é que se profetiza com instrumentos? É lógico, o instrumento está tocando e alguém está profetizando. Mais uma vez, a profecia, a voz de Deus está atrelada a um momento musical. Deus nunca fez essa separação. Embora, na maioria absoluta das vezes, a profecia é sem música, na maioria absoluta das vezes, a música é sem profecia. Entretanto, se elas se alinham, se elas se entrelaçam em algum momento, não há problema algum. O problema, queridos, é quando as pessoas querem fabricar a voz de Deus. Aí dá problema. Aí sim, ele coloca um fundo musical, ele faz apelos emocionais, e aí faz manipulação de público e profetiza o que ele quiser, não vindo de Deus, mas de sua própria cabeça. E para combater esse modelo, as pessoas resolveram cortar o mal pela raiz. Só que na raiz tem Deus. Esse é o problema. Corta completamente, nada de fundo musical. Para esse instrumento, eu estou falando agora. Não, se for falar, desligue. Eu não quero que manipule. Calma, tem momentos e momentos. Temos que ter cuidado com essa postura. E aí Deus está se utilizando da música na voz da profecia. Mas é lindo, lá em Números capítulo 10, verso 9, é muito lindo esse momento. Lá em Números 10, 9, o texto sagrado vai dizer que Deus está dizendo, olha, quando vocês estiverem no perigo, quando vocês estiverem numa situação delicada, quando vocês saírem a pelejar, vocês façam o seguinte, está cercado de inimigo, toquem as trombetas, toquem a rebote, em algumas traduções, arrebate, em outras traduções, retinindo, nessa tradução que vimos aqui, perante o Senhor, e perante o Senhor, vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Isso é, toca o instrumento musical aqui, que é a trombeta. Quando você trocar no sufoco, é como se fosse uma oração para mim. Eu vou ouvir o som desse instrumento e eu vou colocar vocês a salvos e eu vou trazer para vocês vitória. Deus, mais uma vez, se utilizando da música. Deus está fazendo isso. E aí eu não tenho problema com dizer. É Deus que está fazendo. O texto sagrado está aí. É Deus quem está fazendo. E quem vai se utilizar disso, sabe quem é? Neemias. O Neemias vai se utilizar disso. Neemias está ali construindo um muro e os inimigos vêm sobre ele. Ele diz, olha, é o seguinte, ele está distante um do outro. Está todo mundo longe. Eu estou do lado do trombeteiro. Ele está do meu lado aqui, viu? Você pode colocar o texto de Neemias, procurar depois, você vai ver isso. Eu estou do lado do trombeteiro. Se ele tocar, se junte a nós, porque Deus vai nos dar vitória. É uma alusão
Aqui estava ensinado na lei. Se tocar a trombeta, Deus vem e abençoa, com o seu povo reunido, com o seu povo unido, para a glória de Deus. E aí Deus tem uma ideia maravilhosa. Ele sabe que o povo vai se afastar dele, mas Ele não quer que o povo se esqueça dele. Ele não quer que o povo se aparte dele. E lá em Deuteronômio 32, Deus vai compor o hino. Ele não vai inspirar Moisés a compor nada. Ele vai ditar o hino para Moisés. Lá em Êxodo 32, desculpa, Deuteronômio 32. Está lá o hino todo escrito. Depois você vê, é muito longo, é um salmo longuíssimo, mas perfeito, lindo. Deus dizendo, porque eu sei que vocês vão se afastar de mim, e eu quero que todas as gerações me conheçam, e para que as gerações futuras, dos seus netos e dos outros, vocês vão lembrar de mim. Mas para isso, faz o seguinte, escreva, Moisés, esse cântico. E Deus dita a música. Deus está se utilizando da música. Você percebe como a música para Deus é algo muito importante? Como a música para Deus é algo brilhante. A música em Israel foi usada para diversos fins. Batalhas foram vencidas usando músicas e músicos. A rodear os muros de Jericó para cair, os músicos. Quando Josafá se vê ali num sufoco grande, ele chama os músicos, e a profecia vem através de um músico. O templo é dedicado naquela explosão de louvor, lá em Crônicas capítulo 5, a partir do versículo 11. Quando os sacerdotes se santificam, todos eles, queridos, de forma unânime, sem observarem seus turnos, e são 120 trombeteiros que começam a tocar a trombeta. E quando eles começam a tocar a trombeta, lá em 2 Crônicas 5, do 11 ao 14, quando ele começa a tocar as trombetas, a Bíblia diz que a glória de Deus pousou sobre a casa, uma nuvem enche a casa, ao ponto dos sacerdotes não conseguirem ficar em pé. Não sei como é que caíram, se era de joelho, deitado, sentado, não sei, a Bíblia não diz, mas em pé não ficou, a Bíblia diz. Em pé não ficaram, porque a glória de Deus encheu o templo. É como se Deus estivesse dizendo para eles, eu aprovo o que está acontecendo aí. E por que isso é tão importante? Por um simples fato, queridos. A música está presente antes da criação. A música tem uma menção dela, para falar musicalmente, não poeticamente. Poeticamente eu tenho Gênesis 2:38, quando o Adão diz, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, será chamado varão, porque do varão foi tomado. Primeira poesia bíblica. Depois temos Lameque, com um cântico lutuoso. Depois temos o caso de Jacó, que foge embora da casa de Labão, e Labão cita a música, dizendo, olha, você foi embora daqui, nem me avisou. Ele queria matar o rapaz, né? Nem me avisou. Eu ia fazer uma festa, ia convidar os músicos para nós cantarmos e dançarmos. Ali é a primeira alusão sobre música, com a palavra música nas Escrituras. Desaparece, a música some, e daqui a pouco a música aparece do nada. Aonde? Na travessia do Mar Vermelho. Atravessou o mar, é a primeira explosão musical do povo de Israel. Moisés canta um hino maravilhoso. Acabou de atravessar o mar e canta um hino sobre o mar. Se fosse nordestino, Moisés era repentista. Não tem para onde correr. Porque para compor um hino rápido daquele jeito, compôs. Aí, depois que Moisés compôs o hino, Miriam fez um plágio do hino, um Ctrl-C, Ctrl-V, e saiu cantando com as mulheres. Pronto, é um plágio, primeiro plágio da Bíblia. E ali a música desaparece. Aí chega o quê? A ordem de Deus. Construam para mim o tabernáculo. Doutor Bezalel, doutor, né? Deu dom a Bezalel e a Oliabe para eles criarem os desenhos da arca e poderem reproduzir o que Deus estava pedindo na medida certa da arca, e capacitou ele para ser professores de outros, e eles ali organizaram tudo, e Deus disse, eu quero ser cultuado assim. O tamanho do tabernáculo é 50 por 25,
Um altar de sacrifício na porta, tem a pia de lavar na frente, entra no santo lugar, tem o candelabro, tem a mesa dos pães, tem um altar de incenso, lá dentro tem a arca da aliança, separa com o véu, vocês vão sacrificar e vão me adorar assim. 450 anos de culto a Deus. Vou repetir, 450 anos de culto a Deus, sem nenhuma canção tocada. Deus não precisa nem de músico e nem de música para ser adorado. Está claro isso? Nós não somos a última Coca-Cola do deserto. Não somos a última bolacha do pacote. Não somos. Se os músicos daqui desaparecerem, não tem problema. A adoração não cessa. Música não é adoração. Música, é estado de arte. Adoração é outra coisa. E Deus quer ser adorado. Agora, se quiser usar a música como um veículo para adoração, aí é perfeito. Aí é lindo, é maravilhoso. Para que todos fiquem tranquilos, também não tinha pregação no tabernáculo, não. Era só adoração pura. Tá bom? Até que Deus agora autoriza o rei Salomão a construir o templo. E Salomão constrói o templo. E dali se reúnem, queridos, aqueles 120 trombeteiros. Tinha mais 17 variações de instrumentos musicais. Tinha um coral com 244 vozes divididas. A Bíblia é clara. Divididas. Tinha a voz de tenor e tinha a voz de baixo. Essas tinham. A Bíblia afirma. Não diz que tinha contrato, não, mas tenor e baixo tinha. A Bíblia, é só o que a Bíblia diz, não vai além, não. A Bíblia diz, pronto. Aí você vai embora. O que a Bíblia não diz, não diga, nem perca seu tempo com especulações bobas acerca do que a Bíblia não diz. Se ela disse, satisfeito estou. Se ela não disse, satisfeito estamos. Pronto. E está lá, aquele momento musical, só, queridos, aquele era o primeiro momento musical em um culto a Deus coletivo. Por isso, eu estou dizendo que esse momento é importante. Os trombeteiros começam a tocar em uníssono e começam a cantar uma música com a seguinte letra: porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Era só isso. A letra é simples demais. Não era um rebuscado teológico. Não era nada disso. Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E disse que a casa se encheu de uma fumaça. Se encheu de Deus. Ao ponto dos instrumentistas, cantores, sacerdotes que estavam tocando não conseguirem mais ficar em pé. Porque a glória de Deus encheu a casa. É Deus dizendo: eu aprovo o que está acontecendo aí. Não tinha música, mas agora no meu culto tem música. E começou a ter música no culto a Deus. Percebem como Deus se importa e se interessa com a música? Ou, queridos, ou será um mero detalhe o maior livro da Bíblia ser um livro musical? O livro dos Salmos. Será que é um acaso isso? Mas claro, óbvio, que não é. E aí, muitas coisas acontecem. Aí, vamos pensar na música agora na igreja. Envia o Salvador, envia Jesus. E como é que o céu recebe Jesus aqui na terra? Com música. Simeão agarra um menino de 8 anos de idade. Aliás, vamos antes. Está lá, nasceu o menino. Os anjos fazem o quê? Cantam. Os anjos cantam porque Jesus está chegando. Maria canta porque os anjos estão chegando. Simeão canta porque o menino chegou. Pega o menino no colo e canta ao Senhor. Aqueles 4 hinos que marcaram a história da igreja. O Nunca Dimittis, os Benedictus, o Magnificat. Aqueles cantos que estão ali em Lucas, no começo, recebendo o Salvador com música. E o Salvador canta na Santa Ceia. Lá em Mateus 26:30 está lá. Ele cantou o hino junto com os discípulos. Eu acho lindo esse texto, porque ele não diz qual é o hino. Graças a Deus. Porque se dissesse qual era o hino, a gente estava escravizado para cantar música judaica na igreja brasileira, até hoje, porque tinha que ser aquele hino. Se não fosse aquele hino, não ia servir para nada.
Aí desconfia-se, é bem provável que era o Hilel, um dos livros dos Salmos, se não me engano, do 102 ao 120, alguma coisa. Um desses salmos, um desses foi cantado lá por Jesus, porque eram os hinos que cantavam na Páscoa. Então, era um desses hinos. E aí Jesus cantou, que bom, ele cantou, dizendo o quê? Que pode cantar para Deus, não tem problema nenhum, ainda na igreja cristã. E na igreja cristã, lá em 1 Coríntios, os cristãos também cantam, porque ele disse, olha, eu orarei em espírito, mas também orarei com entendimento. Ele diz, eu também cantarei em espírito e cantarei com entendimento. Ele está envolvendo a música com a espiritualidade da igreja, com os dons espirituais da igreja. Ele está ali mostrando que música ainda existe, e existe para a glória de Deus. E aí, com que eu termino nesse momento, essa primeira parte, lá com o Salmo 119, versículo 54. No Salmo 119, versículo 54, o texto sagrado nos informa dizendo assim, os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação. Olha que coisa linda. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação. Como quem diz, eu canto a tua palavra. O salmista está afirmando, eu canto a tua palavra. É muito importante entendermos isso. A música é importante para Deus. Deus se utilizou dela, Deus abençoou momentos musicais, Deus usou músicos em momentos musicais para que o seu povo avançasse. Mas quais as implicações dessa prática musical para a vida da igreja? Para a vida da igreja é simples. Igreja cheia do Espírito Santo, canta muito para Deus. Porque o cantar para Deus é fruto de uma vida cheia do Espírito Santo. Agora eu queria o texto. Coloca aí, por favor, Efésios 18 e depois o 19. Em Efésios 5,18. Efésios 5,18 diz o seguinte. Vocês conhecem, né? A gente é renovado, né? Igreja renovada, cremos nos dons. Esse é um texto conhecidíssimo. Como é que diz Efésios 5,18? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas... Aí vocês botam um ponto. É engraçado. Mas enchei-vos do Espírito e parou. Não, o texto não é separado por um ponto. O texto é separado, volta por favor, o final do 18, por uma vírgula. Em algumas versões, ponto e vírgula em outra. Significa o quê? Continua a ideia. Vou ler o texto corrido. Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com o quê? Salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. O que a Bíblia está ensinando? Quem é cheio do Espírito desemboca em música para Deus. Quem é cheio do Espírito Santo canta para Deus. É fruto de quem é cheio da graça de Deus. E a igreja cheia do Espírito Santo é a igreja que aprende a cantar para Deus. Entenda uma coisa muito clara. Eu vou deixar isso bem claro com os irmãos. Orar é opção ou é mandamento de Deus? O crente pode não orar? Por que não pode não orar? Porque Deus mandou. Evangelizar é mandamento ou opção de crente? É mandamento, porque Deus mandou evangelizar, ué. Congregar é mandamento ou opção de crente? É mandamento de Deus, não tem por que correr. Perdoar e cantar é mandamento ou opção? Cantar é mandamento. Então o crente não tem a opção de não cantar. Não existe essa opção para crente. E aí você vai ver dezenas de ordens. Cantem, cantai. Eu vou citar só alguns rapidamente, não precisa colocar aqui não. Vou só citar aqui, em Êxodo 15, 21, quando Miriam vai cantar, respondia assim, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. 1 Crônicas 17, 23, cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia, que é uma alusão ao Salmo 96. Lá no Salmo 9, cantai louvores ao Senhor.
Lá no Salmo 68, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor. Salmo 96, cantai ao Senhor. No Salmo 96, versículo 2, cantai ao Senhor. 98, 1, cantai ao Senhor. 98, 5, cantai ao Senhor. 147, 7, cantai ao Senhor. 149, 1, cantai ao Senhor. É mandamento. Então, quando você canta para Deus, a primeira coisa que você está fazendo é obedecendo. Aí depois você vai estar glorificando. Vai estar exaltando, vai estar bendizendo a Ele. Mas não é só fruto de quem é cheio do Espírito Santo. Cantar para Deus é fruto de quem é cheio da palavra. Colossenses 3,16. Veja o texto sagrado. Colossenses 3,16. Chega aí? Vou ler com eles aqui. Ok? Colossenses 3,16 diz: habite em vós abundantemente a palavra de Cristo. Para por aí. O que é habitar abundantemente a palavra? Como é que a palavra habita no seu coração de forma abundante? Você tem que ter muito conhecimento dela. Você tem que devorar a palavra. Você tem que amar essa palavra. Viver essa palavra. Respirar essa palavra. E obedecer o que diz o Salmo 1. Meditar nela dia e noite. Habite em você a palavra abundantemente, ricamente, em toda sabedoria. Aí ele vai dizer agora, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com o quê? Com o quê, queridos? Salmos, hinos e cantos espirituais. Em outras palavras, ensinem uns aos outros com música. Doutrinem a igreja com música. Faça, obrigado demais. Pastor entende a linguagem do outro ligeiro, meu amigo. Façam isso com música. Isso é, queridos, quando você canta, entenda uma coisa: você obedece a Deus, você exalta a Deus e você ensina ao seu irmão. As três coisas ao mesmo tempo. Lembra da ceia? Você está tomando a ceia. Estou aqui contrito, tomando a ceia. Falando o quê? Só estou tomando a ceia. Não! Você está anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. Eu estou só cantando. Não! Você está cantando para Deus e abençoando seu irmão. Infelizmente, eu sei que não é por maldade, mas por falta de conhecimento. Não é porque ele é uma pessoa ruim, essa pessoa, ou ele ou ela. Por falta de conhecimento, pessoas esperam acabar o período de louvor para poder entrar no culto para ouvir somente a pregação. Não sei se aqui já aconteceu disso, mas lá na minha igreja já aconteceu. Teve até um curso agora no Perspectiva do Brasil, que o senhor era engraçado, ele não é crente fiel a Deus. Começava oração, começou a louvar, saía lá para fora, ficava lá. Acabou, ele entrava, sentava e ouvia todo atentamente, assim, e começando com ele, gente de boa mesmo, mas está errado, está equivocado, não conhece as Escrituras o suficiente, não sabe o que está fazendo, está pecando por falta de conhecimento. Veja só, o Espírito Santo inspira Paulo a falar sobre música. Porque o Espírito Santo sabe muito bem que a música é um instrumento poderoso para transmitir informações. Então, sem perda de tempo, ele orienta Paulo, para que Paulo oriente a igreja a usar a música como instrumento doutrinário. E aí nasce sobre nós uma grande responsabilidade. Se a música ela é importante para Deus, se a música ela é fruto de quem é cheio do Espírito Santo, se a música ela é fruto de quem é cheio da palavra, e a música é instrumento didático para a doutrina da igreja, a gente precisa ter critérios de selecionar o que vai ser cantado nos cultos. Os cânticos precisam imitar os salmos e nos conduzir a Deus. Tem que gerar em nossos corações gratidão e amor a Deus. Os cantos também devem me impulsionar a levar Deus às outras ações. Ele deve gerar, queridos, em nós uma entrega de vida contínua.
Não podemos cantar qualquer coisa, porque o que está em jogo é a saúde do rebanho do Senhor. É a saúde da igreja. Então precisamos urgentemente repensar a música na igreja e classificar nossa sinologia. Fazer dela uma inologia que glorifique a Deus, que exalte a Deus e que eduque o seu povo. Para quê? Para que eu possa cantar ela em casa feliz, possa cantar na igreja feliz. Um exemplo vou dar para os irmãos, como anda a nossa sinologia. Onde estão as músicas que falam da libertação do homem? Desapareceu. Sumiram. Músicas que falam sobre o poder de Jesus Salvador. Está muito pequeno. Fala sobre a eternidade, diminuiu ainda mais. Sobre a obra do Espírito Santo, às vezes de forma equivocada. Sobre o poder do nome de Jesus, ainda tem. Sobre a igreja, a missão da igreja na terra, mais ou menos. Evangelização, desapareceu. Sobre guerra espiritual, ficou nos anos 90. Sobre a volta de Jesus, misericórdia. A gente tem só duas hoje que falam, né? Vem Jesus, Maranata, hora vem. E fora essa tem, ele virá num piscar de olhar. Acabou. Não procure mais, você não acha. Acha perdida, mas que fez sucesso, são essas daí. E pouco sucesso. Porque se eu cantar a segunda de Gabriel Guedes, metade aqui não canta. Ou não é verdade? Você conhece? Gabriel Guedes, essa música do Gabriel Guedes? Eu não vou me apegar. Cantem. Com as... Isso, vai. Lembra, graças a Deus, aqui canta. Que me espera. Ok, lindo. Veja só, músicas que falam sobre temas didáticos. Desapareceu. Histórias da Bíblia. E vou dizer uma coisa, irmãos, quem tem aqui de 25 anos para baixo, aprendeu os livros da Bíblia com quem? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Lembra? Ana Paula Valadão. Quem cantou quando criança essa música? Olha lá atrás. Olha ali. Cantou, ensinou geral essa música. Qual outra que tem sobre isso hoje? Para a turma de hoje. Desapareceu. Então, perceba o perigo disso. Eu não vou tratar sobre um estudo que eu tenho sobre música, que é mostrando a mudança do tema musical das músicas a cada 10 anos. Meu tempo foi embora, eu não posso mais falar sobre isso. Mas a cada 10 anos, 10 em 10 anos, nós mudamos, curiosamente, o tema das nossas canções. O tema! Você quer ver o perigo? Eu vou dizer o perigo. Citem para mim, por favor, uma música missiológica com menos de 20 anos. Que a igreja cantou. Pode citar aí. Que a igreja cantou e sabe cantar. Por exemplo, uma música que a igreja sabe cantar. Domingo à noite cantar aqui. Em espírito e em verdade. Canta ou não canta? Precisa botar no data show? Não precisa. Tá? Consolidada. Jesus em tua presença, reunimos. Está consolidada. Tá? Uma música consolidada sobre missões. Se você se lembra, qual é? Me cita aí, por favor. Pode citar. Estou perguntando mesmo. Quem lembra? Sobre missões. Não, não é sobre missões, não. Nada a ver. Missões. Ah, Coração Nordestino. Poucos cantam. Se não botar no data show, ninguém canta, não. Então não pegou. Vou ajudar vocês. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Lembra? Tenho andado à procura. Canta ou não canta? Diga outra agora. Jesus da glória. Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar. Lembra? Posso ouvir a África pedir por... A igreja canta essa música? Nem vocês cantam se não botar o data show. Quando chegam os países, se enrola tudo, ou não é verdade? Vocês imaginam o que está acontecendo? Nós não cantamos sobre missões. Por quê? Por quê?
Mas isso mudou assim, gradativamente. Muito cuidado com música na igreja. Classifica a enologia em nome de Jesus. Termino dando uma dica para vocês, muito simples. A dica é a seguinte: procure músicas com temas específicos sobre comunhão, sobre família, músicas sobre missões, músicas sobre evangelismo, músicas evangelísticas, músicas que façam a igreja refletir a sua missão e seu estado aqui na terra, músicas que falam sobre oração, que impulsionam o crente a orar, música que impulsiona o crente a adorar mais ainda, com vários temas, e separa esses temas por ano, e em cada época do ano canta um pedaço disso, em nome de Jesus. Assim pensamos músicas na igreja com seriedade. Assim Deus inspirou os salmistas, eles fizeram, e os livros, são 5 livros dos Salmos, eles são ali divididos para cada época do ano ser cantado e Deus ser lembrado em cada época do ano, de forma bem organizada, tranquila, calma. Amém? Amém, queridos? Embora existam músicas que são músicas coringas, né? Não tem problema, você pode cantar em qualquer época e está bom. Quer ver um exemplo? E não riam desse exemplo, por favor. A gente está no sufoco, aí chega de última hora, deu um problema, canta um hino, aí dá um branco na cabeça de todo mundo, e alguém dá logo um lá maior e começa o quê? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Sempre essa. A único que é digno de sempre essa. Pensa direitinho as músicas, para de repetir as mesmas músicas. E vamos tentar. É difícil, gente. É complicado. E um desafio, pastor Moisés, é unir a música com a pregação. Sabe o que é? É o pastor informar os músicos no domingo anterior, que no domingo que vem para pregar sobre esse tema. Aí os músicos preparam, não todas não, gente, só as 2 últimas músicas. Preparam as 2 últimas músicas, para que essas 2 últimas músicas preparem o povo, o crente, a gente, nosso coração, para receber a mensagem. E casa junto. Um livro muito lindo é Gilton Moraes, Púlpito, Pregação e Música. Muito bom livro para falar sobre esse tema. E outro livro também bom é o livro de Atilano Muradas. Muito bom também falar sobre esse tema. Decolando nas asas do louvor. Muito bom. Mas pensemos nisso. E eu quero que você saia daqui com essa missão no coração. Primeira, a música é importante para Deus. Ele valoriza o momento musical, valoriza o seu cântico. A música é necessária para a igreja. A igreja cheia do Espírito canta para Deus, a igreja cheia da palavra canta para Deus e edifica-se mutuamente. E lembre-se, foram 2 homens sem instrumento musical. Não garanto de boa voz nem de boa afinação, cantando em uma prisão, lá em Filipos, que conseguiu abalar o céu e a terra, porque estavam cantando com a alma e com o coração. Cantai ao Senhor um canto novo. Cantem com arte, cantem com júbilo e glorifiquemos nosso Deus com o dom que Ele nos deu. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.